7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia, olhando para a palavra do Senhor, declarando sobre as nossas vidas a verdade que vem através dessa palavra viva, que transformou a minha vida, que transforma a minha vida todos os dias e que me dá ânimo, me dá esperança, me dá força nos momentos mais difíceis. E hoje eu venho trazer, geralmente o Senhor ele me dá o título da mensagem lá no final da mensagem, mas eu já venho meditando sobre essa mensagem que nós vamos falar hoje há alguns dias. Ana, bom dia! E o deserto tem fim. É o título da nossa meditação hoje. O deserto tem fim. O deserto não dura para sempre. E nós vamos lá para Josué 3, vamos começar a partir de Josué 3, mas eu vou orar e aí a gente já fala um pouquinho sobre o contexto, sobre um pouquinho do que aconteceu lá com o povo de Deus e o que acontece conosco também, porque nós vivemos desertos tantas vezes em nossas vidas, nós vivemos vales tantas vezes em nossas vidas. E muitas vezes o cansaço desses desertos, o cansaço desses vales, vão fazendo com que a nossa fé diminua, com que a nossa esperança se evapore, né? E daqui a pouco nós estamos nos vendo cansados, entristecidos, sem motivação, sem foco, sem aliança com o nosso Deus. Porque nós vamos perdendo a nossa fé, nós vamos perdendo a nossa esperança, nós vamos nos desmotivando e nós vamos desviando os nossos passos, buscando em outros lugares a alegria, a saída, a porta desse deserto que só este Deus pode nos conceder. E eu vou orar já para nós começarmos, porque é uma meditação muito importante. Tantas pessoas hoje nesse dia estão num deserto em suas vidas. E nós podemos declarar hoje, através da palavra de Deus, que o Senhor é aquele que nos liberta dos desertos, dos vales das nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Ministra em nós, Espírito de Deus, sobre uma palavra tão importante, Senhor, sobre uma palavra que pode mudar a nossa mentalidade hoje nesse dia, uma palavra que pode nos trazer ânimo, que pode nos trazer alegria, que pode nos trazer, Senhor, a força que provém de Ti, Senhor. O Deus que é soberano nos céus, o Deus que é soberano na terra, o Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que tem uma aliança conosco, o Deus que é fiel em todas as suas promessas, em tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida, Ele irá cumprir. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda a entendermos o tempo de saída deste deserto. E nós seguramos nas Tuas mãos, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda a transformarmos hoje o nosso dia. Nos ajuda a sairmos do nosso deserto das nossas almas, hoje, Senhor. E só Tu podes nos ajudar. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então o povo passou ali 40, foi libertado, né, de 400 anos, mais de 400 anos lá de escravidão no Egito. Passou o Mar Vermelho ali aberto, a pés secos, né, teve tantos milagres feitos ali no próprio deserto mesmo. E a terra que o Senhor falava ali para eles, que emanava leite e mel, os espias, os 10 espias, né? Foram enviados 12 espias, os 10 espias voltaram e começaram a minar a mente ali do povo, dizendo, olha, aqueles gigantes que tem lá, nós parecemos gafanhotos na presença deles. Olha, a terra realmente é boa, a terra realmente emana leite e mel, mas nós não conseguimos, aquela terra nós não vamos conseguir tomar posse dela. E assim o povo foi minado, e assim o povo começou a murmurar, e assim então, por causa desses 10 espias, por causa da murmuração do povo, eles andaram mais 40 anos ali no deserto. E todos aqueles que, daquela geração dos espias,
que enquanto eles estivessem vivos ali no deserto, o povo não iria ter então em suas mãos a conquista das bênçãos que o Senhor já havia determinado para o povo. E aqui nós vamos ver que até quando a última pessoa, o último homem ali que havia morrido, lá quando Deus deu a profecia através de Moisés, ele falou, acima de 20 anos, todos os homens que estão aqui dentro desse contexto não entrarão na terra prometida. E tantas vezes nós deixamos de entrar na terra prometida, tantas vezes nós deixamos de segurar em nossas mãos as bênçãos que o Senhor tem para nós, por causa da nossa murmuração, por causa do nosso olhar. E o Senhor ministrou muito ao meu coração também essa semana sobre a mentalidade de Cristo, Romanos 12, 2. Que nós não devemos... Vamos ler Romanos 12, 2 e a gente vai falar desse mesmo contexto. Romanos 12, 2 nos fala o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é uma mentalidade de Cristo? A mentalidade de Cristo é quando nós olhamos para este Deus, independente de tudo que está acontecendo à nossa volta, e nós cremos na promessa dele. Se ele nos falou em algum momento que ele nos daria, né, uma determinada bênção, uma determinada promessa, aquelas que já estão aqui na palavra, né, que são mais de 700 promessas, mais de 700 bênçãos, mas em específico, se ele falou algo em específico comigo e com você, os nossos olhos não podem ser retirados dessa palavra do Senhor. E então nós seremos abençoados. Aqui nós vemos nós vamos ler um pouquinho aqui em Josué 3, a partir do versículo 5. Então eles saem, o último homem ali que estava dentro daquele contexto, que não entraria na terra prometida, morre. Então o povo agora começa a se movimentar, a saída do povo do deserto começa a acontecer. Então o que Josué fala aqui para eles? Olha, versículo 5 do capítulo 3. Então Josué disse ao povo, depois que eles saíram ali, começaram a sair do deserto: purifique-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Versículo 7. O Senhor disse a Josué: hoje começaria a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. E aí ele ordena aqui, mas o que Josué fala? O povo saiu do deserto. Agora Josué pede para o povo se purificar. Da mesma forma nós. Jejum, oração, intimidade com o Senhor, leitura da palavra, são essas três tópicos que precisam estar na nossa vida diária, e isso nos traz a purificação, porque a leitura da palavra vai nos fazer entender quais são os nossos pecados, quais são as nossas transgressões. Então nós trazemos a consciência e então nós começamos a nos mover para lutar contra esses pecados. Nós começamos a nos mover junto com a força que este Deus nos dá para que haja uma santificação. O jejum é algo que muitas vezes é tão difícil. Por quê? Por causa da ansiedade. Nós vivemos um contexto de vida, um contexto de mundo ansioso, onde muitas vezes nós colocamos na alimentação a nosso escape, né? Comemos para suprir uma ansiedade, um vazio no nosso interior. Mas o jejum, ele vai fazer com que a nossa carne seja quebrada, a nossa carnalidade, vai fazer com que os nossos pensamentos sejam desacelerados. O jejum vai fazer com que a nossa conexão com Deus seja maior, porque quando nós estamos fazendo um jejum para o Senhor, nós estamos conectados com Ele. A cada minuto do jejum, a cada passinho do jejum, toda aquela dificuldade, não, eu estou fazendo para estar mais próximo do Senhor, estou fazendo para ouvir a voz do Senhor, não, estou fazendo para me santificar.
Então, o jejum, a oração, a intimidade com o nosso Deus, ter um tempo de qualidade com Ele, onde o celular é desligado, onde nós podemos então adorar a Ele, tem um tempo de adoração, inicia ali, muitas vezes a gente não consegue iniciar a nossa oração, nosso tempo com o Senhor em adoração, porque o nosso coração está tão pesado, mas vá, entre na presença do Senhor, fale o que precisa falar, mas adore também, adore a este Deus, declare, Senhor, só Tu podes. Está aqui as minhas mazelas, as minhas situações, Senhor. Está aqui o meu deserto, Senhor. Só Tu podes olhar para ele, só Tu podes fazer com que esse deserto seja retirado da minha vida para que eu possa viver verdadeiramente aquilo que Tu tens para mim. Então, esse Deus, ele vai nos conduzindo. E aqui, versículo 9, então, Josué fala aqui para os israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora, e aí ele pede ali para escolherem 12 homens, um de cada tribo, para pegarem ali, já estão ali os sacerdotes, a partir do momento que eles pisam ali no Jordão, e as águas do Jordão mais para cima começam a se empilheirar, né? Como se fossem prateleiras, começam a ser enfileiradas e elas param lá e o povo começa a passar ali o Jordão a pés secos. E os sacerdotes param com a arca bem no meio do Jordão e ali é levantado um altar. E aí, Josué também fala para que cada homem um homem de cada tribo, né, escolhido, pegue uma pedra e leve para depois do Jordão, e lá eles colocam também em Sitim, levantam mais um altar ao Senhor. Então, até hoje a palavra de Deus nos fala que esse altar está dentro do Jordão e fora ali do Jordão, que é uma referência da saída do povo do deserto, né? O povo de Deus, e agora em direção à terra prometida. E o que nós aprendemos aqui também é que eles não receberam simplesmente ali parados. Nós precisamos nos movimentar. O nosso movimento, o nosso declarar dos nossos lábios, os nossos pensamentos, o nosso esforço para estar na presença do Senhor, é isso que vai fazer com que as situações se movam e o próprio Deus vai agindo na nossa frente, o próprio Senhor dos Exércitos vai conduzindo todas as coisas à nossa frente, vai abrindo portas, vai fazendo aquilo que ainda não existe se tornar realidade, vai abrindo portas aonde não há portas, vai abrindo janelas aonde não há janelas. Ele pode fazer todas as coisas, mas nós não podemos nos esmorecer, nós não podemos perder as nossas forças, nós não podemos perder o nosso olhar de fé diante daquilo que o Senhor pode nos fazer. E aqui o versículo 13 nos fala: os sacerdotes levaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. As águas, elas são aqui uma referência também de purificação. O batismo lá que João Batista fazia lá no Rio Jordão também é uma referência de purificação, onde morre a velha criatura e nasce a nova criatura em Cristo Jesus. O contexto de purificação. Então, Josué pede para o povo, se purifiquem, né? Ali ele está dizendo, se purifiquem, avaliem, né, os seus pecados, se arrependam. Então, eles passam ali pelo Jordão, eles passam a pés secos e eles vão parar lá em Sitim. E Sitim é onde... É Sitim? Não, Gilgal. Gilgal é onde, então, o povo se acampa bem ali à frente de Jericó, que é a terra que eles iriam, a primeira terra que eles iriam ali tomar posse, né? Que o Senhor já havia dado para eles. Então, eles acampam ali e eles fazem, então, a circuncisação, que era
aliança que Deus ordenou lá através de Abraão. E assim, no primeiro momento que Deus falou com Abraão, no outro dia ali Abraão já organizou ali todos os seus servos, homens nascidos ali com ele, todos estrangeiros que queriam também estar ali dentro da aliança, da mesma aliança de Abraão com o nosso Deus. Então foi feita a circuncisação. E os israelitas fazem até hoje, no 8º dia, né, do nascimento do filho homem, é feita a circuncisação, mas nós sabemos que através de Jesus Cristo isso não é mais necessário, porque o nosso coração, o coração de todos nós é circuncidado através do sangue real de Jesus. Mas aqui então, logo que eles entraram ali na terra, né, e se acamparam ali em Gilgal. Gilgal é uma referência de lançaram fora, né, lancei fora, esse é o significado de Gilgal, lancei fora a vergonha, né, como se eles tivessem lançado fora a vergonha lá do Egito, a vergonha da escravidão, a vergonha do deserto. Este Deus quer hoje, nesse dia, lançar fora a minha vergonha, a sua vergonha, por tudo aquilo que já passou, por todos os nossos pecados, as nossas falhas. Este Deus quer nos purificar nesse dia, este Deus quer nos entregar tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. Esse Deus quer que nós tomemos posse das bênçãos que Ele já declarou sobre as nossas vidas, mas nós precisamos avançar. Então aqui o versículo 5 aqui do capítulo 5 vai falar o seguinte: todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. E olha, versículo 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. A Páscoa foi uma referência da libertação, né? Foi a proteção, o sangue pela proteção, o cordeiro é uma referência do próprio Cristo, né? Então, eles, ali a passagem que nos conta que no deserto, em função da desobediência deles, porque a Páscoa ela estava ligada à obediência, então pela desobediência deles se fala que a princípio eles só no 2º ano do deserto eles comemoraram a Páscoa. E agora então, quando eles saem do deserto, eles voltam novamente a comemorar a Páscoa. É como se fosse feita uma nova aliança de obediência junto com o nosso Deus. Então eles começam de novo agora a trilhar, a tomar posse daquilo que o Senhor já havia prometido. Nós temos ali a referência de Jesus. Jesus foi crucificado na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa, na comemoração do domingo de Páscoa, ele é ressuscitado, né? E então a aliança que nós temos já há 2000 anos com este Deus é uma aliança real, uma aliança de eternidade. E aqui então o povo, para consagrar essa aliança novamente com Deus, consagrar essa aliança com Deus, eles fazem aqui a Páscoa, né? Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. E aí no dia seguinte, olha o que aconteceu no dia seguinte,
começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Então aqui nós vamos ficar dentro desse contexto. Foi feita uma nova aliança, foi feita uma santificação, né? um retorno, foi feita a circuncisão, que nós temos já no nosso coração, foi feito novamente uma conexão com este Deus verdadeiramente. E este Deus, então, tirou esse povo do deserto. E este Deus avançou. E depois, mais para frente, o capítulo 6 vai nos falar aqui sobre a queda de Jericó, a promessa do Senhor, a forma maravilhosa como o Senhor entregou Jericó ali para o povo. E da mesma forma eu trago essa referência para hoje. O nosso deserto, ele não dura para sempre. Mas nós precisamos dar alguns passos para que este deserto fique para trás. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos santificar junto deste Deus, jejum, oração, adoração. Nós precisamos estar na presença dEle, cumprir os seus preceitos, andar em comunidade. Nós precisamos ler a palavra dEle, entender quem é este Deus, qual é a identidade dEle e o que Ele quer de nós. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito. Nós precisamos ter fé. Fé. Este povo passou 40 anos no deserto porque eles não tinham fé suficiente para enxergar aquilo que o Senhor estava entregando a eles. Os olhos deles viam gigantes e se achavam ali como gafanhotos na presença daqueles gigantes. Mas o Senhor nos diz, nesse dia, não há nenhum gigante que este Deus não possa derrubar, não há nenhum gigante que este Deus não possa destruir. Este Deus, ele pode nos trazer a vitória sobre vícios, a vitória sobre pecados que muitas vezes nós estamos anos lutando, mas este Deus, ele pode nos conceder a vitória de lares destruídos, né? Ele pode nos conceder a vitória de situações que se prolongam, de situações de escassez que se prolongam. Este Deus, ele pode nos conceder a vitória de depressões, né? Depressões que são mortes, transtornos mentais que são mortes, as pessoas vivem mortes. Eu sei muito bem do que é isso. É um morto-vivo, somente sobrevive. O Senhor, ele pode nos trazer a vida, a alegria nesse dia. O Senhor, ele pode nos trazer tudo aquilo que ele nos promete. Mas nós precisamos crer. Você crê? Eu creio nesse dia. Eu creio que o Senhor pode trazer a transformação na minha vida hoje. Você crê? Se você crê, ore comigo. Ore comigo. Ore comigo. E nós vamos clamar a este Deus para que Ele abra as portas do deserto, para que Ele nos faça passar pelo Jordão, para que Ele nos faça conquistar Jericó, para que Ele nos ajude a nos santificarmos. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por quem Tu és. Te agradecemos pelo Teu grande amor, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Senhor, nos tira hoje, Senhor, hoje, deste deserto. Nos faz avançar hoje, Senhor. Nos faz, Senhor, entendermos em Ti o que precisamos fazer para nos santificarmos. Nos faz entender em Ti sobre o que precisamos nos arrepender. Senhor, nós passamos pelo Jordão também, Senhor. Nós te pedimos, nos santifica, limpa as nossas vestes, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, deixa para trás todas as nossas vergonhas, ó Deus. Deixa para trás, Senhor, todos os nossos problemas, Senhor. Em nome de Jesus, nós agora olhamos, Senhor, para Jericó. Nós olhamos agora para a terra que Tu tens prometido para nós, Senhor. A terra que emana leite e mel, Senhor. A terra, Senhor, que nos faz, Senhor, comer daquilo que ela produz, nos faz viver daquilo que ela produz, nos faz, Senhor, trabalhar daquilo que ela produz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de promessa. E principalmente, Senhor, porque Tu és um Deus que tem uma aliança conosco, uma aliança de eternidade. E a Tua fidelidade, Senhor, ela é viva, ela é real, Senhor.
Abre os nossos olhos, Senhor, para que os nossos olhos possam ver, Senhor, com olhos de fé, Senhor, tudo aquilo que tu tens aqui à nossa frente, Senhor. Pronto, Senhor, para que nós possamos tomar posse. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que tu nos prometeu. Nós tomamos posse, Senhor, da tua presença, Senhor, de estar contigo, Senhor. Nós te adoramos nesse dia. Nós declaramos que não há outro Deus. Nós declaramos, Jesus, que tu és o nosso libertador. Tu és o nosso redentor. E nós o veremos, Senhor, veremos e viveremos, Senhor, junto de ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Sê conosco nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos pelo fim dos nossos desertos, ó Deus, e pelo início de uma nova jornada na tua presença, Senhor. Pelo início de uma nova jornada que emana leite e mel na tua companhia, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, em todo o tempo. Amém. Amém, queridos. Hoje é o fim do meu deserto e o seu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe nossos dias, o nosso dia de hoje. Que a consciência de quem Ele é esteja presente e fortalecida em nossos corações nesse dia. E que nós possamos testemunhar. Porque o deserto também nos faz gerar testemunhos. E testemunhos curam pessoas. Testemunhos transformam vidas. Testemunhos fortalecem a nossa intimidade com o nosso Deus e nos fazem ainda mais ver a grandiosidade deste Deus. Então hoje nós estamos gerando testemunhos para este Deus. Hoje o nosso deserto é findo. Hoje nós cremos nas promessas. Hoje nós tomamos posse das bênçãos que emanam leite e mel que provém das mãos desse Deus. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.